um homem que comprovadamente é psicopata, Dr. Jarinho, porque ele tinha uma aparência de cristão, de valores cristãos, um homem público, político, no seu 5º mandato como vereador no Rio de Janeiro, de uma família com envolvimentos na milícia, apoiador de quem hoje está no poder na República Federativa do Brasil, apoiado e auxiliar praticamente um braço direito do recém não eleito prefeito Marcelo Crivella, bispo da IURD. É importante a gente fazer essas ligações para a gente não correr do tema. O que nós temos aí? Um homem com características psicopáticas, porque ele era discreto, gentleman, até as namoradas anteriores falam isso dele. Ele era tratável, inteligente, formado em medicina mesmo sem exercer a profissão. O que mais que nós podemos pensar? Ele era discreto na sua vida pública, mas terrivelmente cruel nas suas práticas individuais. Exatamente um perfil psicopático. E aqui eu não vou deixar me valer de alguma coisa que eu possa utilizar dos meus conhecimentos como psicólogo. Não sou psicólogo dele nem dessa família, mas sou psicólogo por profissão. Então eu tenho alguma base para estar te dizendo isso. O Dr. Jairinho é um psicopata. O Bolsonaro seria um sociopata nesse sentido porque ele apresenta a característica de alguém que, além de ter os traços do psicopata, ele é um sujeito que sempre age à margem e talvez não tão inteligente quanto o psicopata, mas esperto como um sociopata. Agora, o psicopata, ele é inteligente, ele calcula os movimentos, ele percebe a personalidade das crianças, porque o Dr. Jairinho vem de outras covardias com crianças. Temos aí um processo de uma menina que hoje está com 13 anos, envolvendo uma garota com 13 anos, que foi torturada pelo Dr. Jairinho aos 4 anos de idade. Né? E ele usa toda essa inteligência para poder saber fazer uma vítima. E nesse caso, ele não faz de vítima apenas as crianças, e aí nesse caso acabou em tragédia e em morte, mas também ele faz vítimas às mulheres, ele vitimiza as mulheres e sai como um homem perfeito, com a aparência perfeita. Ele é elegante, ele seduz as mulheres, ele seduz as pessoas, ele seduziu o Marcelo Crivella, ele seduziu a elite carioca, por assim dizer, ele seduziu as lideranças da milícia. Então, ele tem traços profundamente psicopáticos, mas é estranho que a sociedade não pare para reparar isso. Jairinho é um homem que emprega mais de 100 pessoas, de família influente, uma família rica lá da cidade, né? Que tem informações privilegiadas, ou seja, até delegados em off ajudam-me. Aliás, nem precisou de muita coisa. Vocês viram as reportagens mostrando que o Jairinho estava tendo tratamento privilegiado na prisão, recebendo lanche na porta, talvez pelas frescurites próprios da personalidade dele. Aí ele estava recebendo um lanche mais higienizado lá fora, o que mostra, tanto é que o diretor lá do presídio, da delegacia, pediu exoneração do cargo. Então ele tem informações privilegiadas, uma família que comanda coisas no bairro, que é um termo assim gentil para miliciano, ele comanda coisas lá, e que ele se mostrou um homem inteligente, charmoso, persuasivo, influente, em campanha para vereador. E que mulher que se percebe fêmea não vai querer um macho alfa com essas características? Ele propõe o namoro com condições. Ele a induz a apagar as fotos no Instagram, aquela coisa gentil, né? O amor, né? Eu sou um homem público, presta atenção, seja mais discreta, pede para que ela não se comunique com homens, depois pede para ela bloquear os amigos, depois começa a rastreá-la pelo celular, exige fotos para conferir onde ela está, que ela estava vivendo sob pressão, e ela tinha que mandar foto para aquele homem, senão aquele homem piraria, porque ele mostrava isso no cotidiano. Né? Embora não quer dizer que ele fizesse isso com o filho dela, ela não tinha como perceber isso, é isso que a gente precisa compreender. Ele tem ciúme dela ir à academia, põe pessoas para segui-la e tirar fotos dela, até vai contar o episódio de um professor que ela contratou na praia, e aí quando ela vai ver, ela estava sendo seguida, fotografada, ainda bem que ela estava malhando, né? Manda as pessoas tirar foto dela para ver com qual vestimenta que ela está malhando, para ele não considerá-la muito sensual, vulgar.
certamente a xingava na intimidade disso. Ah, você está querendo dar, você é uma vadia, você gosta de se mostrar. Como os homens obsessivos fazem. Imagina um obsessivo, ciumento e psicopata. Ele pressiona ela a apressar logo a formalização do divórcio lá com o Leniel. Ele, do alto do seu diploma de medicina, ficava receitando ansiolíticos para ela. E o ansiolítico, no geral, grosso modo, é aquilo que faz a pessoa apagar. Quer dizer, já tinha ali um controle químico, bioquímico ou neuroquímico, por assim dizer, sobre ela. Implicava com o local de trabalho dela, porque o local de trabalho dela não propiciava facilidade para ele ficar ligando para ela, para ver onde ela estava, se ela podia mandar alguma filmagem. Forçou a mudar o modo de vestir para ela se vestir de maneira mais conservadora. Como o menino era muito novinho, isso acontece em muitas famílias, de quem está me assistindo agora, por exemplo. Então ela dormia assim. Era o Henri no canto, ela e o Dr. Jarinho. E o tal do Dr. Jarinho possivelmente teve o Henri como seu último desafeto, em quem ele desferiu o golpe mortal, porque ele já vinha tendo vários desafetos, inclusive o ex-marido dela, que virou um desafeto dele, porque ele tinha ciúme de tudo, de todos, do local, de tudo. Né? Essa psicopatia que ficou encapada por essa suposta paixão, porque quem ama não faz isso. Né? Possivelmente esse menino foi a sua última peça fatal da sua psicopatia. Quando ela não atendia na hora que ele queria, ele jogava o celular dela, sequestrava, implicou com ela porque ela chamava o Leniel de Lê. Tem um episódio onde ele pula o muro da casa dela e dos pais dela, invade essa casa para entender por que ela tinha voltado para casa cedo. Ela voltou para casa, foi dormir e ele foi atrás dela e fez isso. Né? E como ele tinha liberdade para entrar na casa, ele entrou, as portas estavam não trancadas. Né? Ele tinha as senhas dela, mas ela não tinha as senhas dele. Nesse dia que ela chegou cedo em casa, ele a enforcou por isso, porque ela não atendeu o telefone por ela estar dormindo, ele achava que ela estava fazendo outra coisa. Depois ele vai e pede desculpa, ele acha que ela é muito bonita, ele é muito feio, aí ele tem essas inseguranças, essas desculpas de homens violentadores. Começa a implicar com ela por causa do Henri, ele fala que ela só faz a vontade do Henri. Ele também vai dizer que quando o Henri tentava comunicar alguma coisa do que ele estava fazendo, ele minimiza, fala que o menino era bobalhão, porque pelo que eles descrevem, o Henri tinha uma personalidade, uma criança espontânea, era falante, ele era espontâneo. E às vezes uma mãe, por mais que ela ame seu filho, ela não consegue detectar bem qual é a diferença disso. Por exemplo, eu posso falar do meu rapaz quando ele era uma criança. Às vezes ele tinha um ataque, uma coisa terrível que nos assustava. Quando a gente ia descobrir depois é porque ele não estava afim de ir à aula. Por outro lado, ele também tinha enxaqueca. E ele se desesperava com aquela dor de cabeça. A gente vivia indo aos médicos com ele, até que uma hora isso parou. Mas olha só, a criança reagia, seja por joguete de criança, e nenhuma criança está proibida de fazer seus joguetes, seja por um passar mal real. Então, se a gente ficava confuso com o nosso filho, quem sou eu para julgar a Monique se em algum momento ela se percebeu confusa com algumas reações do filho dela? E aí, como ela achava o Jarinho muito elegante, quando ele falava aquela frescurite do menino, ela não entendia que às vezes o menino era assim em outros momentos que talvez pudesse ser. Né? Porque o fato dele desferir violências contra ela não quer dizer que ele faria isso contra os filhos dela. Eu sei que cada caso é um caso e que a gente está doido para condenar essa mulher. Mas o exercício aqui é o contrário. É a gente compreender não só a Monique, mas o que acontece com a realidade das mulheres nesse país. Aí ele começa com coisas estranhas, né? Além dele tentar medicá-la do alto da sua credibilidade de médica e nunca exercida, ele começa a pôr pó branco no vinho dela. Ela descobre que tinha um pó branco, aí um dia ela resolve investigá-lo sem ele perceber, ela descobre que ele está colocando o pó dos antidepressivos que ele dava a ela no vinho. Aí ela vai falar isso com ele, os dois discutem, aquela coisa toda, ele começa a falar que ele é inseguro, por isso que ele faz isso, não sei o quê. É isso, ó. Olha os níveis de violência, e a mulher que passa por algo semelhante está se identificando com isso aqui. Então ele alega que é para impedi-la de ficar acordada com o homem, e ele a mantém em cárcere privado, que ele toma o celular dela, sequestra o celular, tranca ela dentro de casa, ele a agride fisicamente.
Mas isso que ela está dizendo, por exemplo, ela não via ele fazendo isso com o filho dela. Demonstra descontrole, aterroriza e sempre colocando culpa nela. É, porque você é assim, essa cara sua de não sei o quê. E ela, claro, ela ouvia aquilo tudo porque ela se sentia culpada. Por quê? Porque ela mal saiu de um casamento e agora estava com aquele homem que é aquele inferno com cara de Jardim do Éden. Tudo lindo e tudo maravilhoso, mas quando você entra lá dentro você vê que tem um buraco negro bem no meio. É que pronto a sugar tudo. E ela parece que foi sugada. O filho dela foi, né, tadinho? Ele está sempre reagindo com preocupações isolacionistas, né? No sentido de que ele é um cara muito inteligente, ele não gosta de se misturar com determinadas pessoas, né? Ele é muito reservado. Ele pede para ela se matricular numa academia mais vazia. Ela fala que escolheu essa academia mais vazia para ele não ficar com ciúme, porque a outra que tinha lá era cheia. Ele fica muito bravo porque o Leniel tinha ido junto com ela numa das sessões de psicoterapia que ela fazia após o filho dela. Então, como o menino era filho dos dois, do Leniel e dela, ele ficou com raiva do Leniel ir juntos, sendo que a psicoterapia era do filho dele, do Leniel. Ela reage e aí ele chuta as malas dela, toma a bolsa, esconde bolsas, né? Ela se tranca, ele começa a ficar lá fora batendo na porta, falando que ele quer conversar, por favor, me desculpa. Ela não abre, até que uma hora ele vai e arromba a porta. Ele a obriga a tomar remédio, a ir para o quarto do casal. Ela vai sendo vigiada, ela descobre que pessoas foram contratadas para tirar fotos dela, para vigiá-la. Ele, com a influência que tem, né? Deve ter até um detetive particular. Ele tem umas excentricidades, né? Por exemplo, ele proibiu ela de contratar alguém para montar um móvel que ela estava montando o quarto do menino. Ele proibiu, porque ele falou assim que, como ela tinha um corpo muito bonito, o cara ia ficar montando móvel olhando para o corpo dela. Aí as funcionárias da casa, a babá e a empregada, tentam montar. Aí tem um outro episódio das obsessões dele, que ele fica irado porque acho que um fio de entrada USB, ou algo do tipo, HDMI, estava aparecendo, o fio não podia aparecer ao lado da televisão. Aí o fio aparece que esse homem vira um demônio por causa disso. Ele chega a ligar para a empregada depois do horário, que ela já estava na casa dela, ligar para ela, e com palavrões ele fala, né, que ela tinha que enfiar esse fio na BCT dela. Para quem sabe ler, meia palavra basta, né? E também nos seus órgãos anais. Mandou ela enfiar o fio. Era um cara que tratava assim as mulheres que o cercavam, né? Seja a esposa, seja as empregadas. Ele banaliza a criança, ele ridiculariza a mulher. E aí, olha a sutileza desse Dr. Jarim. Ele programou até o carinho no elevador. Sabe aquela cena que virou em rede nacional? Dela com o menino no colo, no dia que o menino morreu, né? Tava com o menino no colo, ele chega lá e alisa as costas dele porque ele estava ali produzindo provas a favor dele. Típico de um psicopata, né? Mas aí naquela noite ela vai dizer que, apesar daquele jeitinho dele, e o menino lá agarrado nela, naquela noite ele a convida, o menino está dormindo na cama do casal, que era onde ele dormia, os dois estão assistindo um filme, aí naquela noite ele fala assim, não, vou pro quarto de hóspede, porque toda vez que o Jarim ficava com raiva da relação da mãe com o menino, ele ia pro quarto de hóspede. Aí ela convidou ele para ir pro quarto de hóspede, já que o menino estava dormindo na cama deles, né? A princípio talvez para namorar. Aí chega no quarto de hóspede e ele a convence a se medicar, né, a tomar os seus soníferos. E aí na mente dela que deve ter acontecido toda a violência dele contra o menino, porque ele já acorda com o menino morto. Coisa do mundo da lua não. Eu já vi isso acontecendo nesse sentido de, já recebi isso nos meus atendimentos, de pessoas que agem com essa sutileza e que a pessoa fica assim, como é que eu vou provar que não foi assim? Né? A justiça tem que ouvir essa mulher. Enfim, tracei aqui, talvez de maneira um pouco cansativa para alguns, o perfil desse homem. Mas a sociedade faz o quê? Quer futricar, cutucar, culpabilizar a mulher que não tem essa personalidade. Se você acha interessante este material, eu peço a você que você curta esse vídeo, compartilhe, você se inscreva neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser entender, de tempos em tempos eu tenho colocado aí numa playlist toda essa situação do caso menino Henri Borel de Medeiros, porque ele é filho da Monique, da professora Monique Medeiros. E
fazendo essas articulações com essas questões mais sociológicas da misoginia estrutural, da misoginia institucional, de uma estrutura misógina que está na sociedade contra as mulheres e que está, no caso, recaindo contra a mãe. E aí, se você quiser ter uma sequência desses vídeos, está aí na playlist, estou deixando o link dela aqui na descrição. E fique à vontade para falar comigo sobre essas questões, sobre alguma outra coisa que você queira acrescentar, lá nas minhas redes sociais que estão aí também. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter e a gente vai conversando. Muito obrigado pela sua atenção.